E agora a gente vai seguir aqui no painel com o Humberto Ribeiro, que eu já vou trazer aqui para dividir com a gente. Opa! Aí, professor Humberto. O Humberto, ele é diretor da Epicenter, coordenador do Cyberlab da Finatec da Universidade Nacional de Brasília, membro da diretoria de segurança da Fiesp e também integra o Conselho Global de Cibersegurança no World Economic Forum, destacando-se como uma referência em cibersegurança e governança de riscos em âmbito nacional e internacional. Humberto, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela sua presença aqui nesse evento da GovDados. Eu que lhe agradeço pela gentileza, pela atenção do convite, Lucas. Agradecendo também o doutor Fabrício Mota, a doutora Raquel Rinaldi, toda a equipe da GovDados. Já sou um fã da GovDados há algum tempo. Uma honra, Humberto. Eu subo tua apresentação. Por favor. Opa, pronto. Eu gostaria também de saudar aqui aos colegas do painel que me antecederam, o Dr. Léo Farias e, agora mais recente, a doutora Adriana Winkler também. Palestras muito interessantes, o painel acho que bastante rico, até porque a minha contribuição, Lucas, está na perspectiva mais da infraestrutura, quer dizer, nós estamos aqui discutindo dados porque existe toda uma estrutura global de transformação digital e de otimização, né, econômica e social vinda pelo byte, que nos traz o dado, obviamente, como um elemento, né, de riqueza. E protegê-lo, então, eu acho que celebramos hoje, né, o Dia Internacional da Proteção de Dados, né, essa semana consagra isso, mas a perspectiva que eu trago é a perspectiva daquilo tudo que está por trás, que faz funcionar essa economia digital no planeta. Então, nessa perspectiva, vamos imaginar uma moeda com dois lados. Esse lado, então, da transformação, que traz tanta prosperidade para a economia global, mas do outro lado dessa moeda, nós temos o lado da cibernética, e aonde se encontra a cibersegurança, que tudo isso precisa estar com um nível de resiliência adequado para fazer um enfrentamento de um advento que hoje ele é real, é uma das grandes preocupações. A gente vê os relatórios também do Fórum Econômico Mundial e de outras instituições mostrando que estão entre os 10 maiores riscos, né? Vários deles ligados, se eu não me engano, 3 deles, né, no relatório desse ano em Davos, ligados ao mundo digital, né? Vai desde a fake news, das falsas verdades, né? E chegando às organizações criminosas, a manipulação de dados, né? Onde aborda o que o Dr. Léo e a doutora Adriana já mencionaram, né? E chega até o cidadão, nós todos como usuários, né? Como pacientes de hospitais, cidadãos que, né, desenvolvem a economia, seja no Brasil, em outros países, enfim, consumidores e assim por diante. Então, eu preparei alguns slides para um aquecimento, mas fico também à disposição, Lucas, de qualquer pergunta, a qualquer momento. Se puder, por gentileza, passar o próximo slide. Combinado, eu vou monitorando o chat daqui e vou te passando as perguntas dos telespectadores e vou deixar você à vontade aí no palco. A casa é sua. Lhe agradeço. Pois bem, então, o que acontece é que, monitorando esse ambiente da cibersegurança que eu vinha falando, né, como é que as organizações podem se preparar com mais resiliência frente a esse cenário crescentemente mais complexo, e isso está ano após ano se comprovando, quer dizer, as organizações criminosas por trás do crime cibernético, elas ganham sofisticação, ganham poder a cada ano que passa, né? E a previsão para esse ano 2025 agora é que isso tem um impacto de 10 trilhões de dólares na economia global, né? O impacto do crime cibernético. Pois bem, para fazer face a tudo isso, tem algumas preocupações para a gente endereçar, né? Nós, enquanto
o lado bom da economia, vamos dizer assim, né? O lado legítimo da economia. 2025, então, redesenha o cenário global, mas uma coisa que salta aos olhos é que as inequidades, né, de maturidade, elas vêm ganhando força. A questão da prontidão cibernética, então, se faz necessário, quer dizer, antever os problemas antes que eles se tornem um incidente, né, em desdobramento. Então, não é mais a visão tradicional, fundamentalista da segurança cibernética, de que, em sendo atacado, eu vou resistir e vou recuperar. Não, é antes disso agora. A preocupação é que a gente possa ter prontidão. É eu interceptar e mitigar o risco antes que uma abordagem agressiva, maliciosa, aconteça no meu perímetro digital, né? A inequidade ela se dá porque entre pequenas e grandes organizações estão havendo grande gap, né? Grande discrepância entre as capacidades que essas vêm apresentando. As grandes organizações, e também isso se retrata nos governos, né? E a gente vê países desenvolvidos e em desenvolvimento. E algumas verticais também, sendo algumas bem mais maduras do que outras, essa discrepância torna o papel dos agentes, né, dos CISOs, né, os responsáveis por cibersegurança, e dos DPOs, daqueles responsáveis por proteção de dados pessoais e assim por diante, nas organizações, bastante desafiador. Algumas organizações, alguns países com bastante recurso disponível, bastante sofisticação também na sua estrutura de prevenção, e outros ainda, como dizemos, ficando para trás, né? As pequenas empresas são uma preocupação nesse aspecto, por ainda não terem acesso às soluções mais sofisticadas, né? Aos serviços mais sofisticados, e também países em desenvolvimento, e aí a gente entra até numa arena que vem se acirrando a cada ano, nos anos recentes, de interesses de Estado, né, de segurança nacional acontecendo, a gente vê guerras e o mundo digital sendo, inclusive, um dos campos de batalha das guerras, não é mais só o efeito cinético de bombas e assim por diante, mas sim a paralisação de serviços. Nós vimos isso acontecer na Ucrânia, agora no contexto do Oriente Médio e assim por diante, quer dizer, a cibernética interferindo nas capacidades de soberania de uma determinada nação, né? E alguns setores, casos clássicos, por exemplo, de setores bastante atentos ao problema, é o caso mundialmente do setor financeiro, e já outros segmentos bastante desatentos, o setor de healthcare, né, de saúde, por exemplo, hospitais e laboratórios, passou por recentes incidentes severos, com risco de vazamento de dados de clientes sobre prontuários médicos, né, dados de exames hospitalares e assim por diante, né? Então, enfim, setores que têm que ainda passar por um ganho de maturidade importante, né? Se pudermos ir para o próximo slide. Então, um dos corolários que eu gosto de apresentar é que existe essa gravata borboleta, né? Esse infinito que está colocado na tela, em que o nozinho da gravata ali no centro é onde acontece, vamos dizer, em tese, é onde aconteceria a abordagem do criminoso a um determinado perímetro digital, né? É onde há o comprometimento. Ele fura uma parede e entra numa organização de forma digital. Esse lado direito, então, da gravata representa a segurança tradicional, fundacional. É aquela que resiste a esse tipo de abordagem. Firewall, antivírus, né, a estrutura de backup e assim por diante, fazendo a resistência, né, o fronte de resistência contra os agressores externos. O que acontece é que isso já se prova há um bom tempo como não suficiente, né? E essa abordagem de Oxford, eu acho que ela é muito interessante porque ela traz o outro lado, em especial de 2019, né, com a ampliação, né, organizações que antes tinham 1.000 funcionários em uma instalação e tinham toda aquela proteção fundacional colocada
nessa instalação única, de repente, com a Covid, né, com o lockdown que nós tivemos no planeta, essa organização com 1.000 funcionários passou a ter 1.000 escritórios, cada um deles com um funcionário, porque as pessoas trabalhavam de casa, trabalhavam remotas. Então, a abordagem fundacional, ela obviamente ficou liquidada. E aí, qual era o papel, então? Era criar um novo contexto, e aí ganhou força, um contexto que já vinha em crescimento, obviamente, mas ele exponencializou, que é o contexto da prontidão cibernética. É o lado esquerdo da gravatinha, certo? Um dos papéis fundamentais da prontidão cibernética, então, é aquela máxima, é o ditado de que o navio, por mais poderoso que seja, mais seguro que ele seja, ele nunca estará seguro o suficiente se ele não conhecer as águas que está navegando. Então, a prontidão cibernética traz esse condão de você conseguir entender o mundo das ameaças em relação à sua organização. É o caso do Titanic, que não viu o iceberg e afundou, quer dizer, era o principal, vamos dizer, o mais moderno navio que o planeta tinha naquele momento, e por uma, talvez, prepotência, uma ousadia exacerbada, acelerou seus motores e colidiu, né? Se ele tivesse, naquele momento, a prontidão adequada, antevendo, né, os riscos que estão no oceano, que ele está navegando, eventualmente aquele incidente poderia não ter ocorrido, né? Então, esse é o papel da prontidão cibernética, trazendo agora essa metáfora para o mundo cibernético. É possível a gente identificar não só as vulnerabilidades de uma organização, mas também o grau de ameaça que incide sobre essa organização de forma antecipada, preemptiva. E por isso a gente vê que a gravatinha ela tem setinhas. O mundo externo e o mundo interno, eles precisam dialogar, mas de forma segregada, para que eu não tenha uma verticalização temerária, né, um conflito de interesse até, quando eu faço, por exemplo, a questão da verificação do meu desempenho funcional. O nozinho da gravata é o meu ponto inicial da minha proteção fundacional. Isso precisa ser testado, não mais apenas com um checklist. Se a equipe responsável fez o backup, se o firewall está ativo, né, e assim por diante. É preciso testar com tentativas, a exemplo dos antigos pentests, mas obviamente hoje com capacidades já com inteligência artificial, com uso de robôs, né, treinados para simular invasões e dando para a equipe interna da organização laudos e diagnósticos do que realmente é o grau de vulnerabilidade real atual, com testes funcionais, né, e o grau de ameaça que está se antevendo na Dark Web, na Deep Web e assim por diante. Tá? O próximo slide, por favor. Obrigado. Bom, e nós estamos num ambiente que ainda se acirram as normas e os requirements regulatórios, as exigências legais, a exemplo da LGPD e outras, né? Inclusive setoriais, em casos específicos, você tem até algumas que são sob medida para alguns setores, né? Então, esse ferramental, o lado esquerdo da gravata, que eu havia mencionado, ele precisa trazer para a equipe interna, para os executivos, dados, condições de trabalho que propicia a melhoria contínua, então, simultaneamente sobre duas perspectivas, pelo menos duas perspectivas. Uma delas, obviamente, a tecnológica, para que a equipe de infraestrutura possa realizar as melhorias na infraestrutura tecnológica da organização, e a outra perspectiva, obviamente, a regulatória. Será que esse aparato tecnológico da minha organização ele está atendendo os controles definidos, né, por uma GDPR, por exemplo, que é a co-irmã, né, da LGPD, a co-irmã europeia da LGPD? Então, hoje é muito possível que a gente faça abordagens à superfície digital de forma externa, não intrusiva, né, de um determinado alvo, e com isso já obtém um laudo.
começando desde o básico, quer dizer, a estrutura digital ela oferece para o usuário, pessoa física, uma política de aceite de cookies, uma divulgação da política com todos os pré-requisitos, os parágrafos adequados, né, explicando como serão tratados os dados desse usuário, né, e assim por diante, de forma digital, com uma varredura compreensiva, né, abrangente de toda essa superfície digital, nós conseguimos responder de forma automatizada grande parte dos pré-requisitos de um projeto de compliance LGPD. O trabalho de laboratórios como esse, é o caso nosso do CyberLab, da Epicenter, na Universidade de Brasília, e outros que também fazem esse tipo de trabalho, ele vem, então, subsidiar o papel das equipes, né, jurídicas e de privacidade de dados das organizações. Então, é um papel de apoio, é como um exame de sangue que o médico precisa para lhe fazer uma determinada receita. Então, o advogado ou o técnico responsável por LGPD na organização, ele obtém esse exame de sangue, me perdoe aqui a metáfora, mas ele obtém esse exame para verificar, então, com um excelente balizador, qual o grau de aderência regulatória que ele está tendo, seja para LGPD ou seja para outros padrões, NIST, CSF, MITRE, RIPA, COBIT e assim por diante, vários outros, de acordo com o mercado que essa organização está inserida. Tá? Um próximo slide, por favor. Bom, e aí, para adicionar um pouco mais de pimenta no nosso cenário em crescente complexidade, chega, então, de forma bastante incisiva nesse último ano, a inteligência artificial, né? Esse novo advento, ele ganha o mercado, né? Em especial nesses últimos 2 anos, já vem há algum tempo, né? E ele traz, então, 3 perspectivas interessantes, né? A primeira é que as organizações interessadas, né, em usufruir dos benefícios da inteligência artificial passam a adotar novas ferramentas digitais. Então, aquela superfície digital que já existia, ela cresce ainda mais. Uma organização no setor de educação, de alimentos, financeiro, né, ou de saúde, como eu já citei, governos também passam a oferecer serviços digitais ao seu público-alvo, agora incorporando inteligência artificial, melhorando a vida dos seus cidadãos e público atendido. Só que isso cresce também a superfície digital vulnerável a um determinado ataque de agressores, né? Então, essa é uma primeira perspectiva nesse triângulo que o Fórum Econômico Mundial publicou recentemente, agora, nessa semana, na reunião de Davos, né? Segunda perspectiva é que a inteligência artificial, toda a capacidade dela de leitura, de interpretação e de análise de funções, né, de novas funções e possibilidades, ela está sendo usada também por bandidos. Aquelas organizações criminosas que eu mencionei no início, que operam, na maioria das vezes, Lucas, elas operam de forma discreta, ou seja, em silêncio, invadem uma determinada organização-alvo e ficam ali hibernando ou de forma discreta obtendo informações do seu interesse, certo? Essas organizações criminosas passam agora a ter mais uma ferramenta poderosa, que é a inteligência artificial. Uma nova tecnologia, assim como foi a descoberta do fogo lá atrás, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Aqui, um dos pilares desse triângulo, então, ele é o uso maléfico da inteligência artificial para aumentar a agressividade, então, dessas organizações criminosas. Mas, graças a Deus, tem também o lado positivo. Então, o terceiro pilar, que é o da esquerda inferior nesse diagrama, é que nós também podemos usar a inteligência artificial para as estruturas de prevenção e combate ao crime cibernético.
Então, isso já vem em uso por vários laboratórios, como o nosso. Nós podemos antecipar, então, de forma mais precisa, eliminando falsos positivos, aumentando a nossa capacidade, o fôlego para testes de vulnerabilidades e para detecção de ameaças de forma exponencial também, usando os instrumentos de inteligência artificial. Então, na verdade, vou usar mais uma vez uma metáfora, estávamos todos nós, como eu digo, eu sou um bom goiano, né, de nascimento, e lá em Goiás nós temos a figura dos rodeios, né, um estado de grande força no agronegócio. Então, você não pede para um touro, quando está montado no touro no rodeio, por favor, pare agora que eu quero descer. Não, nós estamos montados nesse touro, né? Da transformação digital, ao mesmo tempo da resiliência cibernética. E esse touro, ele agora ganhou mais fôlego com a inteligência artificial, tanto para que nós consigamos prevenir, quanto para que também os agressores ganhem mais fôlego para nos atacar. Tá? Então, o touro ficou mais entusiasmado, vamos dizer, vibrante com a inteligência artificial. Tá? Mais um slide, por fim. Bom, e o ponto, acho que chave nesse momento, é que a gente precisa ter consciência de que cyber é uma questão sistêmica. Nós não estamos tratando de elos isolados, mergulhados em um oceano da internet. Não, não é isso. Nós estamos todos conectados. Eu trago 2 exemplos agora do semestre passado, foram de grande repercussão. Um evento que foi um descuido de uma empresa, né, a CrowdStrike, que é inclusive da área de cibersegurança, e que por uma bobeada, vamos dizer assim, ela gerou um apagão cibernético no início do mês de julho, mundial. Aeroportos parados, bancos parados, enfim, diversas organizações, perdão, hospitais e assim por diante, todos foram atingidos por uma bobeada digital, né? Uma atualização que deveria ter sido feita de forma correta e foi feita de forma inadequada pelo próprio provedor de serviço. Isso nos mostrou como o erro de uma parte, aquele dominó ali, né? O erro de uma parte dentro de toda uma cadeia produtiva mundial, essa parte caiu e foi, obviamente, um efeito dominó atrapalhando aí toda a economia global, né? Um outro caso também que denota esse efeito cadeia, né, a questão sistêmica da cibersegurança, foi um ataque hacker a uma empresa americana, afetou 2 data centers dessa empresa, uma empresa chamada CDK, provedora de serviços para os empresários da área de concessionárias de veículos, né? E com um incidente, um ataque cibernético, nós tivemos 15 mil empresas paradas durante cerca de 3 semanas, um prejuízo direto e imediato, avaliado por algumas das publicações, né, das notícias que estão disponíveis na internet, na casa de 9 bilhões de dólares. Né? Ou seja, 15 mil empresas paradas sem conseguir fazer venda de veículo, acesso a seguradoras, acesso a licenciamento, manutenção e oficina. Imagina, uma empresa dessa parada, a gente às vezes imagina, não, eu posso deixar a manutenção do meu carro para amanhã. Tudo bem, mas pode ser uma ambulância que precisa de manutenção. Um carro da Defesa Civil, num ambiente crítico. E quando para todo um ecossistema, não adianta mais eu sair do meu bairro e ir para outro bairro, porque a concessionária daquele outro bairro também estava parada. Né? Então, foi um efeito sistêmico que atrapalhou demais todas as montadoras, certo? Então, com isso, o que nos mostra? Nos mostra que definitivamente não é mais suficiente eu ter uma abordagem onde a minha organização está segura, está fazendo o dever de casa. Eu preciso ter agora, e esse radial, né, esse diagrama que está do lado direito da tela, é uma demonstração disso, onde uma organização tem ali uma varredura, onde ela vê
as vulnerabilidades e ameaças de toda a sua cadeia produtiva. Todos os seus fornecedores, por exemplo, podem estar monitorados e em vigilância. E junto com essa vigilância, é preciso se criar a cultura, que internacionalmente se chama os ISACs, né? Os Information Sharing Councils ou boards, né? Para que os executivos da área de proteção de dados e de cibersegurança possam trocar experiência. A gente tem conhecimento de alguns ISACs de sucesso aqui no Brasil mesmo, né? O caso, por exemplo, do setor bancário, que eu já mencionei como um exemplo, né? Que tem na Febraban, né? Os grupos de trabalho e os ambientes, né? De troca de informações sem romper a privacidade e a competitividade de cada um dos participantes, de cada um dos bancos, mas trocar experiências sobre o que tem acontecido no aspecto de organizações criminosas, abordagens, né, agressivas que eles têm sofrido no seu dia a dia. Porque o problema não é mais de um, o problema é de todos. Então, a curadoria, né, o trabalho de implementação desses ISACs, e como eu disse lá no início, nas verticais, principalmente aquelas menos maduras, foi o caso do setor de concessionárias de veículos, né? Isso não havia, não existia um ambiente de troca de informações, era meio que cada um por si, né? Mas que quando um dominó caiu, foi um efeito que derrubou outras 15 mil empresas, né? Como exemplo. Esses são mais recentes, obviamente tem vários outros que a gente conhece e vive no dia a dia, né, mundo afora. Então, nesse momento, há uma grande parte das organizações que a gente se relaciona no dia a dia, seja no comércio eletrônico, no governo, as entidades governamentais e assim por diante, que estão com os agentes maliciosos infiltrados, já foram invadidas e nem sabem disso, tá? E como mensagem final aqui dos slides, é que, assim como nos ISACs, nós precisamos de um ambiente para troca de experiências e informações, também prestigiar o fator humano. Esse é o grande elo fundamental da resiliência cibernética. Não só preparar bem as equipes técnicas, né, responsáveis por proteção de dados e por segurança da informação, mas também todos os usuários e até mesmo clientes. A gente vê algumas propagandas de banco, por exemplo, avisando os clientes, olha, não fazemos tal tipo de contato. Quando isso acontecer, é golpe. Então, nós precisamos levar a cultura cibernética para o cidadão em geral, né? Alguns países têm feito isso, inclusive, desde a tenra idade. Lá na infância, já começam a explicar o que é fake news, como identificar, o que é um golpe, como identificar, para não cair e não ser alvo dessa desagradável experiência. Tá? Mais um slide, então, só para concluir. O meu agradecimento, então, Lucas, seria a minha mensagem para a nossa segunda semana de proteção de dados. Mais uma vez, agradecendo a vocês, ali o meu e-mail de contato, para qualquer informação adicional. Obrigado. Uma honra, Humberto, uma honra. Muito, muito obrigado pela sua fala riquíssima. E eu gosto sempre de ressaltar, falei isso também ao final da palestra da doutora Adriana Winkler, essa perspectiva de que o elemento humano é o principal elo da segurança cibernética. E no que tange especificamente à segurança pública e à persecução penal, eu sirvo hoje como encarregado de proteção de dados pessoais aqui da Secretaria de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, e a gente tenta trazer à tona, não só da perspectiva técnica, mas da perspectiva regulatória, os impactos da proteção de dados pessoais e da segurança da informação nesse tema, nesse ambiente específico da segurança pública e da persecução penal. Realmente é imprescindível a gente falar sobre isso, já passou da hora da gente efetivamente trocar informações sobre isso num ambiente um pouco mais macro, né, professor? Com certeza, fundamental. E eu tenho notado, Lucas, já que você mencionou as forças policiais, um esforço, uma tentativa também muito grande de mudança de mentalidade.
sublinhando a palavra inteligência, a inteligência policial. Então, eu já noto em vários estados brasileiros, várias polícias mundo afora. Ano passado, eu tive uma ótima reunião em que participou o diretor-geral da Interpol conosco, né? Nesse sentido da gente procurar antever o crime, né? E mitigar esses comportamentos, essas organizações criminosas que já estão trabalhando no bastidor, levantando informações sobre os alvos, fazendo a chamada weaponização, né, o armamento, né, para que a gente possa alertar as organizações antes que elas sejam invadidas. Tá? Então, saudação aí às forças policiais que já têm despertado para prevenção preemptiva. Exatamente. São raras, somos poucos, mas estamos aí trabalhando para cada vez mais disseminar esse tipo de conteúdo. Muito, muito obrigado, Humberto. O pessoal te encontra os ouvintes te encontram em alguma rede social, Instagram, LinkedIn? Todas elas. Como é que está lá? O meu arroba é o H Ribeiro, H de Humberto, Ribeiro Real. Então vai me encontrar em todas as redes sociais, ok? H Ribeiro Real. Combinado, e o já e-mail, coloquei. Aquele que eu havia colocado na tela, hribeiro@epicentro.com. Tá? Combinado, Humberto. Muito, muito obrigado novamente e espero revê-lo em breve. Parabéns a Govidados. Tudo de bom. Muito bom. Olha, se você está chegando aqui por agora, seja muito bem-vindo. Esse é o segundo dia da segunda Semana Internacional de Proteção de Dados Pessoais aqui da Govidados. Acabamos de fechar esse painel que foi excelente sobre gestão de riscos e segurança da informação na LGPD. Então, ainda tem muita coisa pela frente. Ativa aí as notificações do canal, dá um like aqui no nosso vídeo aqui no YouTube.